Salve, salve, universo narrado! Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre educação e sobre qual que deve ser a nossa postura diante do conhecimento, do processo de aprendizagem e sobre como a educação talvez não seja, mas deveria ser inútil. Galera, eu tive lendo o prefácio da coleção Lições do Feynman, que eu já recomendei fortemente aqui no vídeo sobre livros de física, e eu acabei me lembrando de uma coisa que aconteceu comigo há algum tempo, quando eu estudava engenharia ainda e fazia uma matéria de equações diferenciais na faculdade. Siga nessa história, eu te conto a frase do Feynman, te falo como que isso tem a ver com a poesia do Manuel de Barros e por que a educação deveria, pelo menos, ser inútil. Se liga só, a história é a seguinte, a gente estava numa aula lá de equações diferenciais e eu, como sempre, estava meio desinteressado, eu não gostava tanto assim de assistir a aula. Mas, de repente, no final, o professor começou a falar uma parada muito louca, que é de econofísica. Foi a primeira vez que eu fui apresentado a essa ideia de econofísica, que é basicamente estudar a economia a partir de equações de modelagem semelhantes a que se faz na física. Então ele estava contando um pouco sobre isso, que ele estava indo para um congresso de econofísica, se eu não me engano, um negócio assim. E basicamente a ideia da econofísica é isso, é estudar economia a partir de modelos matemáticos que se usa para descrever sistemas físicos, utilizar esses modelos para descrever sistemas econômicos. Ele deu um exemplo muito simples de como a gente podia modelar uma equação diferencial para, por exemplo, prever como que vai oscilar o preço de uma ação. De forma muito semelhante a, por exemplo, como que oscila um sistema massa-mola. Aí ele falou que você pode colocar um termo na equação que parece com a constante da mola, que vai representar uma força restauradora, uma tendência de puxar o preço da ação para o seu preço original. Aí ele fala que você pode modelar também, de forma bastante análoga, né, coloca um termo na equação do sistema econômico semelhante à massa, que representa a inércia, o tanto que vai demorar, né, o tanto que esse corpo, como que esse corpo responde à aceleração, né, o tanto que ele demora para mudar o seu movimento quando submetido a uma força. Aí você coloca um termo semelhante a esse lá na equação para mostrar o quanto que vai demorar, né, para o preço dessa ação de fato mexer. Aí você pode colocar um termo semelhante ao atrito, que vai representar uma resistência ao preço da ação oscilar. E ele montou a equação, discutiu umas ideias e aquilo ali foi muito louco, velho. Foi o momento mais louco da aula e talvez o único momento que eu lembre dessa matéria inteira, das aulas pelo menos, foi esse. E aí eu saí dali achando aquilo tudo muito louco. Falei, cara, que louco isso aqui e tal, isso aqui é muito louco. E viajando as ideias e tal. Aí beleza, eu tava na fila da cantina lá pra comprar alguma coisa pra comer. E viajando aquela ideia e tal. Aí eu vi duas meninas que estavam na minha frente, que faziam essa matéria e que estavam comentando assim, nossa, você viu que viagem, velho, o final dessa aula ali e tal, não entendi nada, o professor começou a falar uns negócios muito loucos e tal, nada a ver com nada. Aí eu tava assim, ah não, relaxa, isso aí nem deve cair na prova. Ela, imaginei, até parei de anotar, eu imaginei que eu nem fosse cair na prova não, que não tinha nexo nenhum. E aí quase que eu as interpelei, devia tê-lo feito, né, cara? E falei, cara, você tá maluca? Aquilo ali foi o único momento que fez sentido a aula inteira. Por quê? Porque o resto inteiro, velho, aquela aula engessada, enquadrada, a aula é desnecessária para isso. Aquilo ali você lê um livro e aprende matemática, cálculos, você não precisa de aula para isso. Agora aquele momento foi o único. Foi o momento de abrir a cabeça, velho, e você contemplar alguma coisa diferente, de fato pensar. O resto todo é monótono, é mecânico, é quadrado, é inútil. Ou pelo menos não, é útil. Daqui a pouco a gente chega lá. Enfim, aí eu fiquei meio revoltado com aquilo ali e pensei, pô, bicho, não é possível. O fato é que a gente é muito limitado, né, cara? Você fica, pô, o que que a gente está interessado muito no que é útil? O que que cai na prova? O que que... Não é isso? Mas, na verdade, as coisas inúteis são muito importantes. A frase do Feynman que eu estou citando, que ele escreve no seu prefácio, é a seguinte. Ele diz que o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Cara, pausa aí e pensa um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é a essência do que... Isso me lembrou na hora esse caso, e isso para mim representa muito bem o significado da educação. O poder da educação em geral é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Pega essa matéria que eu fiz. Eu tenho certeza, cara, se você pegar 90% das pessoas que fizeram a matéria, ideia hoje,
passaram o quê? 2, 3 anos desde desse ocorrido? 4 anos, sei lá. Dá para elas fazerem uma prova daquilo, tenho certeza que elas não vão lembrar absolutamente nada. Como que as pessoas estudam para uma prova? Elas fazem isso, elas estudam para uma prova. Elas não estudam para aprender. Elas sentam, estudam, vai cair na prova, é isso. Papai, você estuda um dia antes, coloca um tanto de informações na cabeça, vomita aquilo na prova, daí uma semana, cara, você não aprendeu nada. Você sai dali sem saber o que você fez, certo? Então, o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo, desnecessário. Eu, particularmente, sempre gostei muito de estudar sozinho. Eu nunca vi uma eficácia grande no poder da educação formal para mim. O assistir às aulas para mim era muito irrelevante. Eu assistia muito porque eu era obrigado a assistir. Quando não era, eu quase nunca ia. Mas naquele momento da aula, em que era absolutamente supérfluo e desnecessário, ali a educação foi eficaz. E eu percebo que na minha vida a educação foi e é eficaz sempre por ser supérflua. Quando eu aprendi qualquer coisa na minha vida, foi simplesmente porque eu quis aprender. Não porque eu precisava fazer uma prova, não porque eu precisava fazer um vestibular, não. Cara, eu quero aprender essa parada. E eu aprendi, sem nenhuma obrigatoriedade. E é disso que o Feynman está falando, eu acho. E assim, isso é muito interessante, porque nesse mundo de hoje, em que tudo tem que ser produtivo, tudo tem que ser útil, o tempo ocioso não é visto com bons olhos, né? A gente tem que estar sempre produzindo, estudando e sempre usufruindo do tempo da forma mais produtiva possível. As coisas inúteis, de fato, não são vistas com bons olhos. O problema é que a própria educação, aparentemente, segundo Feynman, não sou eu que estou dizendo isso não, só é eficaz quando ela se propõe a ser inútil. A própria ciência de base, ela é feita sem nenhum compromisso com a utilidade. Agora há pouco, aí tem muita gente perguntando, cara, foto buraco negro, o que isso serve, pra quê? Cara, os cientistas provavelmente não estão nem aí para que isso serve, eles querem entender a natureza. Por quê? Porque eles querem, ponto. Então, na verdade, todo o desenvolvimento científico, da ciência de base, os caras que estão estudando física, química e biologia, eles têm um único compromisso, que é entender como que a natureza funciona. Aí você pergunta pro cara, velho, mas para que serve isso? Ele não está interessado nisso. As aplicações práticas vêm depois. Primeiro vem o inútil, depois a gente pensa em como que a gente pode utilizar e tornar isso útil. Eu lembro até hoje, quando o pessoal estava construindo o CERN e investindo bilhões de dólares, aí muita gente estava entrevistando um pesquisador que liderava, um físico que liderava lá o laboratório, perguntando, cara, como é que você justifica esse investimento inteiro, cara? Só para descobrir tal do bóson de Higgs, para que isso serve? Quais são as aplicações que vão existir para justificar esse investimento? O cara falou assim, sei lá, cara, a gente só quer descobrir, mas isso não quer dizer que não vão existir aplicações. Quando descobriram as ondas de rádio, não sabiam que iam ser ondas de rádio e poder construir um rádio com aquilo. Estavam estudando de forma despretensiosa, pelo menos com a utilidade, sem compromisso com a utilidade, com o compromisso único de entender as coisas. Depois as aplicações, as utilidades aparecem. Então, no fundo, me parece que a ciência ela tem um compromisso fundamental com a inutilidade. E isso aparece muito, não só nessa ideia do Feynman, como também na poesia do Manuel de Barros. Eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês aqui. Dá uma olhada nisso aqui, eu tenho lido bastante a poesia do Manuel de Barros e ele tem muito essa proposta do inutensílio, do quão importante é o nada, o inútil. E de fato, é inútil, mas não quer dizer que é desimportante, nem tudo que a gente faz tem que ser útil e ultraprodutivo. Tem muita relevância e importância na utilidade, inclusive a própria educação parece ser eficaz só quando ela se propõe a não ser útil. Se liga aqui. Isso aqui na verdade é uma antologia de vários livros, depois eu deixo nos comentários aí de quais livros são, mas ele diz aqui que o poema é antes de tudo um inutensílio. Para o Manuel de Barros é isso aí, cara. A poesia é inútil e não é porque é inútil que não é relevante. Eu, pelo menos, curto pra caramba gastar muito tempo com essas inutilidades, mas isso não as faz não importantes ou não relevantes. Aí tem várias coisas que ele escreve aqui, cara. Por exemplo, ele fala aqui que desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Só me preocupo com as coisas inúteis. O chão é um ensino. As coisas que não levam a nada têm grande importância. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão. Enfim, o chão é um ensino, né, gente? Eu acho que
o Feynman curtiria trocar uma ideia com o Manuel de Barros. O ponto importante aqui então é esse, cara, é sobre a educação que a gente está falando, né? Mas para entender que o que o Manuel de Barros está falando, amarrado com o que o Feynman escreve lá no Lições de Física, é exatamente, na minha opinião, a postura que a gente tem que ter diante da educação, cara. Esse negócio de, pô, deixa eu estudar porque eu preciso fazer uma prova, porque eu preciso passar no vestibular. Cara, eu acho que isso é uma furada. Estuda sem compromisso com utilidade. Estuda para aprender, cara. No fundo, passar na prova, no vestibular, vai ser só uma consequência. O importante é isso aqui, cara. É você entender de fato a coisa. É construir o conhecimento. É ele que liberta. Senão você vai ficar preso, amarrado para sempre. Então, no final das contas, eu acho que a educação, concordo com o Feynman, só é eficaz nas felizes ocasiões em que ela é quase supérflua ou inútil, como diria o Manuel de Barros. A poesia é, antes de tudo, um inutensílio. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Pensa um pouco sobre isso. Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu e até a próxima. Galera, valeu mesmo pela atenção. Comenta aí o que você achou desse vídeo, né? Um vídeo um pouquinho mais informal, trocando uma ideia. Eu acho esse assunto mega importante. De fato, eu gostaria que você refletisse bastante sobre isso. E deixe seu comentário aí sobre o que você achou desse bate-papo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal e nos seguir lá no Instagram, @Universo Narrado, para você ficar por dentro de mais narrativas sobre o universo. Valeu e até mais.